Boa tarde. Hoje é dia 8 de maio de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Isaac, a Tayla, o Igor, a Nath, o Rafael, o Cauã, a Jamile, a Cauane, a Maria Eduarda, o Vinícius e o Diego. Os demais alunos que faltaram hoje aqui, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenck, enviado a todos os alunos, os que estão presentes e o que faltou para poder assistir e ficar por dentro e aprender o que os colegas aprenderam, e todos que estão presentes para rever na hora de realizar o Tarefa São Paulo, certo? E não só fazer a Tarefa São Paulo, é importante o quê? Acertar as perguntas que estão lá. Sobrou uma folha inteira. Sobrou uma folha inteira? Obrigado. Eu pedi duas, eles imprimiram. Obrigadão, Deus abençoe. 28ª aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Tema da aula: resolver problemas, parte 2. Tá com problema? Vamos resolver então, né? Problema não é o problema. O problema é a gente não tentar resolver o problema. E aqui nós vamos resolver os problemas. Conteúdo: representação algébrica. Para indicar o padrão de formação de sequências numéricas ou de figuras. Identificação de termos em diferentes posições que podem compor as sequências estudadas. Objetivos: reconhecer o conceito de variável. Identificar a regularidade, padrão de formação em sequências numéricas ou de figuras. Expressar algebricamente. Identificar termos em diferentes posições podem compor as sequências estudadas aplicando expressões algébricas. A habilidade é a EF07MA13. Compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. Sequência. O que quer dizer uma sequência? Hein, Igor? O que é uma sequência? Não entendi. Deixar em ordem é uma sequência. Tem mais alguma outra sequência que vocês conseguem entender? Uma coisa atrás da outra. Tá. Igor, vou mandar mais fácil para você. Não fique nervoso. Eu vou colocar uma sequência de números. A hora que eu parar, você fala quem é o próximo. Então presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5. Quem é o próximo? 6. Acertou a sequência. Escolhe algum colega, rapidão. Vinícius. Olhe bem, Vinícius. 1, 3, 5, 7. Quem é o próximo? Quem é o próximo, Vinícius? 9. Muito bem. Por que é o 9, Vinícius? Tá pulando de 1 tá subindo de 2 em? Começou no 1 e tá subindo de 2 em? 2. Chame alguém, Vinícius. Isaac. Olhe bem, Isaac. 2, 4, 6, 8. Quem é o próximo? 2, 4, 6, 8, 10. Muito bem. Isso é uma sequência. A gente percebe o padrão. Qual era o padrão do Igor? Estava subindo de 1 em 1. E o padrão do Vinícius? Subindo de 2 em 2. E do Isaac? 2 em 2 também. Mas por que o do Isaac deu diferente? Porque o do Isaac... Por causa do início. Um começou com o número 1. O outro começou com o número 2. Agora eu vou dar mais um exemplo. Escolhe alguém, Isaac. Quem? Não consegui entender. Natiene. Natiene, isso é mais difícil. Estrela, coração, bolinha,
estrela, coração, bolinha, estrela. Quem é o próximo? Coração, acertou. Mas como que se sabia se não está subindo de 2 em 2? Está em ordem. Repararam que começa a repetir essa sequência? Esses 3 começam a repetir infinitamente? Não é a sua matéria, mas quem seria o próximo depois do coração, Vitor? Bolinha. Entenderam? É uma sequência. O de número é infinito. Isso aqui também é infinito, mas começa a se repetir. Entenderam? O que é uma sequência? Tranquilo? Vamos dar início então? Então vamos lá. Seguindo um desafio da internet, uma pessoa coloca todos os dias certa quantia de dinheiro em um cofrinho, seguindo um padrão de modo a aumentar as contribuições da seguinte forma. Você percebe algum padrão nos valores guardados diariamente? Se sim, qual? Primeiro vamos olhar lá. Primeiro dia ele guardou quantos? R$3. Segundo dia, 4. Terceiro dia, 5. Quarto dia, 6. Quinto dia, 7. Está subindo de 1 em... Ele começou com R$1? Começou com 3. Nos outros dias ele foi subindo de 1 em 1. Tá. Se eu perguntasse para vocês, quanto que ele vai conseguir no 10º dia? R$20? Se chutou ou se calculou? 14. Como que a gente poderia ter certeza disso? Estou fazendo, né? 6º dia, R$8. 7º dia, R$9. 8º dia, R$10. 9º dia, R$11. 10º dia, R$12. Então no 10º dia ele conseguiria 12. Deu trabalho para ficar fazendo, né? Agora, e se eu perguntasse, quantos que ele vai conseguir no 100º dia? Tem que fazer até o 99? Tem um jeito mais fácil. Repare o seguinte, quando o dia é 1, qual o valor? 3. O que você faz com 1 para ele virar 3? Soma quantos? 1 mais quantos para dar 3? 1 mais 2. Será que funciona pegar o dia e aumentar 2? Vamos ver se funciona, Isaac. No segundo dia, 2 mais 2. Oh. No terceiro dia, 3 mais 2. Oh, mas é bruxaria então? É bruxaria? Não, é matemática. No quarto dia, soma mais 2. Ó. No quinto dia, soma mais 2. Ó. No 10º dia, soma mais 2. Ó. No 100º dia, quantos reais vai ter lá? 102. 102. Por que a Eloá chegou a 102? Ela pegou 100 e aumentou 2. Funciona? E pro enésimo dia? Qualquer dia. Qual é a forma? N. Pega o N e faz o quê? Mais 2. Muito bem. Parabéns. Isso aqui é uma fórmula padrão, que ela vai funcionar para qualquer dia guardado. Como podemos representar utilizando letras a quantidade que será guardada em um dia arbitrário? N, por exemplo. Então, você vai pegar o N e vai somar mais 2. Nesse caso, não é todos os casos que é N mais 2, depende da situação. Eu tenho que analisar. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Não? Correção. Na letra A ele perguntou o que dá para perceber. Aí eu acho que foi o Diego que falou. Percebe-se que a quantidade poupada em reais é sempre igual ao dia. Um dia. Tá errado aqui. Os caras viajaram na maionese aqui. Percebe-se que a quantidade poupada em reais é sempre igual ao dia mais 1. Era o dia mais 1? Não. É o dia mais 2. Vou até voltar para ter certeza. Dia 1. 1 mais 1 dá 2. Não, era 3. Então é o dia mais 2. Então, erro no material digital. Vou apertar pausa aqui e vou arrumar. Esse errou no primeiro. Continuando. Agora sim. É sempre igual ao número do dia mais
2. Assim, para um dia arbitrário, N, a quantidade poupada em reais será N mais 2. Agora não é expressão matemática, mas como que é o nome da expressão quando tem o N? Algébrica. Lembre-se disso. Envolveu letra, entra na álgebra. Expressão algébrica. Nessa situação problema, envolve uma sequência numérica. Veja a seguir como formular expressões algébricas que representem sequências. Então repare aqui agora entrou figura. Uma sequência é uma lista ordenada de objetos, números, figuras, palavras e um monte de coisa que pode ser usado. Os objetos da sequência são chamados de termos. Então o primeiro objeto é o primeiro termo, o segundo objeto é o segundo termo, o terceiro objeto é o terceiro termo, o quarto objeto é o quarto e o quinto objeto é o quinto e o N objeto, enésimo termo. Agora deixa eu fazer o seguinte, a fila do Igor é uma sequência, não é? Quem é o terceiro termo dessa sequência? O Rafael. Quem é o primeiro termo dessa sequência, Igor? Você, Igor. Quem é o segundo termo dessa sequência? Quem é o quarto termo dessa sequência? Não tem. Acabou ali. Nessa sequência vai só até o 3. Entenderam o termo? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Os 6 reais é o qual termo dessa sequência? Quarto termo, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. Muito bem, é isso mesmo. Entenderam? Se conta a posição, não o número. Tá bom? Continuando. Vocês percebem algum tipo de regularidade nessa sequência? Perceberam alguma regularidade na sequência ou não? Lembrando que essa sequência pode ser infinita. Alguém percebeu alguma regularidade? Qual é, Nata? Pode falar. Ele está se iniciando no primeiro quadrante aqui. Já mudou para cá. Isso. Então ele tem uma sequência de 4, daí depois começa a se repetir. Isso. Eu vou trocar uma coisa aqui, eu achei muito estranho isso aqui. Era mais interessante se eles colocassem o quarto termo aqui e o quarto, invertesse esses dois. Porque daí dá a impressão que ele estava fazendo o quê? Rodando. Mas não, ele está fazendo assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então se eu fosse fazer na mesma imagem, ele ia fazer isso aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí começa de novo. Quinto, sexto, sétimo, oitavo. Nono, décimo, 11º, 12º. Entenderam? Ele vai seguindo uma ordem. Você percebe algum tipo? Sim. Qual? A Nath falou que depois do quarto termo começa a repetir o primeiro termo de novo. Você acertou já hoje das figuras. É o mesmo procedimento. Se percebeu que depois começa a se repetir. É isso mesmo. Quem seria o próximo termo aqui? Ele seria igual a quem, o sexto termo? Ele seria igual ao segundo termo. Perfeito. É isso mesmo. Como você acredita que seria o sexto termo? Você já acabou de falar, né? Igual ao segundo termo. Faz sentido. Antigamente, vou contar uma história rapidinho para vocês. Eu não conhecia a sequência. Não conhecia. Só que eu usava a sequência para poder ganhar bala dos meus amigos em aposta. Que antigamente existia uma bala que a gente chamava de bala de tripa, que era uma grudada na outra. Vi uma balinha grudada na outra assim. Sabe aquele melzinho que vem um grudadinho no outro? Só que era bala. E aí, ela começava sempre com o mesmo sabor. Eu não vou lembrar os sabores, mas vamos supor. Aqui era limão, aqui era uva, aqui era laranja e aqui era morango. Aí começava de novo. Limão, uva, laranja, morango. Começava de novo. Limão. Vinha 20 balas na tripa. Vinha 5 sabores de limão, 5 de uva, 5 de laranja e 5 de morango.
E a hora que você ia cortar ela era lisa aqui na ponta. E na última ponta, ela era lisa também. Certo? Ela era lisa. E aí, eu pegava assim, a gente fazia um acordo com os colegas. Eles iam arrancar uma quantidade de bala da tripa e ia entregar a parte de cima. E eu tinha que tentar descobrir qual era o sabor da última bala que eles cortaram. Última bala que eles cortaram, eu tinha que saber qual era o sabor. Então eles colocavam a blusa por cima assim, colocavam, aí eu vinha com o dedo aqui, achava onde que era a parte que era lisa. Aí eu começava a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu sei que parou no número 7. Aí eu fazia, é laranja. Da hora que descobria, era laranja, eu ganhava a fita inteira. Eles achavam que eu trapaceava, que eu olhava. Mas o que eu fazia? Eu vinha e contava até o 7. Eu sabia que tinha tido um 4 do sabor certinho. Aí eu precisava achar quem era o terceiro, porque 4, faltou quantos para chegar a 7? 5, 6, 7, não faltou 3? Aí eu lembrava da sequência: limão, uva e laranja. Então a sétima seria laranja. Então, sem querer, eu usava a matemática para ganhar a bala dos meus amigos. Ninguém queria brincar mais comigo, porque eu não errava. E eles erravam, porque eles não usavam, eles não percebiam o padrão. Então, viu como a matemática está na vida da gente? Até para ganhar bala nas brincadeiras, se você usar matemática e descobrir um padrão, você ganha bala. Nunca mais vi essa bala de tripa. Esses dias atrás eu achei na internet a foto, mas nunca mais vi ela. De verdade, eu vi naquelas fotos antigas. Correção. A sequência apresenta uma regularidade com relação ao quadrado pintado em cada figura. Primeiro, o localizado no canto superior esquerdo, depois no superior direito, então no inferior esquerdo e por último no inferior direito. Quando essa sequência de 4 etapas se finda, o que é se finda? Quem sabe me dizer o que é se finda? Oi? Não, o que é se finda? Sem? Não é sem fim. Quando se finda, não é sem fim. Se finda, quando termina. Se finda, terminou. Chegou ao fim. Não é sem fim. Chegou ao fim. Legal que você entendeu que é, a palavra está relacionada ao fim. Então, quando ele se finda, perdi onde que eu estava lendo, achei. Quando essa sequência de 4 etapas se finda, o processo é reiniciado, começa tudo de novo. Mesma coisa das minhas balas lá. Quando ele chegava no último sabor, o que ele fazia? Repetia de novo a sequência com os mesmos sabores. Findou de novo, repetia a mesma sequência com os mesmos sabores, entendeu? E assim ia infinitamente. Assim como o quinto termo, o quadrado pintado foi aquele localizado no canto superior esquerdo. E agora, como que não vamos ler o que está escrito ali atrás? Deixa eu arrumar lá. Aí. Então lá, assim como no quinto termo, o quadrado pintado foi aquele localizado no canto superior esquerdo, o próximo será no canto superior direito. Então ele vai ser daquela sequência que ele estava fazendo. Só para lembrar, a sequência é assim. Vamos colocar número na sequência. Primeiro é aqui, o vermelho. Segundo é aqui. Terceiro é aqui. Quarto é aqui. Aí ele começa a repetir. O quinto vai ser aqui. O sexto vai ser aqui. O sétimo aqui. O oitavo aqui. Então o sexto vai estar onde pintado? Igualzinho ao segundo termo lá. Primeiro termo, né? Igualzinho ao primeiro. Não. Segundo termo. Segundo termo. Para escrever um padrão dessa sequência, utilizamos a linguagem verbal em língua materna, mas em algumas situações podemos expressar a regularidade de uma sequência por meio de linguagem matemática, utilizando expressões algébricas. Nessa aula estudaremos essas situações. Podemos utilizar expressões algébricas para expressar sequências que envolvem operações matemáticas ou
a que matemáticas ou a representação de operações mesmo com figuras. Como visto no exemplo anterior, nem toda sequência é desse tipo. Anteriormente, vimos que para elaborar expressões algébricas que representam uma situação-problema, é preciso a. Identificar as variáveis, b. Identificar as operações envolvidas. Veja a seguir como esses processos se aplicam no problema envolvendo sequências e regularidades. Então lá, primeiro, presta atenção, Igor. Primeiro, identificar as variáveis. Em problemas envolvendo sequências numéricas, a variável será o termo da sequência que se quer calcular, devendo ser um número natural. Então lembre disso. Eu vou fazer uma fórmula padrão para descobrir qual vai ser qualquer termo dessa sequência. Quem vai ser minha variável? É o n. Geralmente eu represento com a letra n. O que é o n mesmo nesse caso? Eu acabei de ler. É o número? É o quê? Está escrito aqui. Olhem bem. A variável será o termo. A variável será o termo. Quem é o terceiro termo dessa sequência aqui? Vitória. Não se assuste, não é algo sem. Agora, essa sequência aqui está um do ladinho do outro aqui. Começando no Vitor. Quem vai ser o oitavo termo? Não tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem. Quem vai ser o terceiro termo? O Isaac. Entenderam? O termo é o número da posição que está lá. Certo? Continuando. Segundo, identificar as operações envolvidas. Se a sequência for numérica, analisamos os valores de cada termo. Se a sequência for de número, se a sequência for de figuras, analisaremos o número de figuras apresentadas em cada termo. Em ambos os casos, pode-se realizar as seguintes etapas. Primeiro, elencar operações que façam com que, partindo de um termo, se chegue no termo subsequente. 2. Testar quais operações elencadas no passo anterior valem para todos os termos da sequência ou na amostra apresentada na sequência. Exemplo: considere a sequência a seguir. Então preste bem atenção. Igor, qual é o número do terceiro termo? Nossa, Igor, tá tão voando assim hoje. Contem pro Igor. 27, terceiro termo, 27. Não precisa nem calcular aqui, homem, é só prestar atenção. É que você estava olhando para o lado. Agora que você entendeu, qual é o número do quarto termo? Muito bom. O 3 está em qual termo? O 3 está em qual termo? Tá difícil não, Igor? O 3 está no primeiro termo, Igor. Continuando. Continue prestando atenção. Observando o que acontece entre o primeiro para o segundo termo, podemos entre várias possibilidades: A. Somar 6. B. Multiplicar por 3. Testando os palpites, vamos testar o palpite. De um termo para o outro, posso somar quantos? Que ele falou aqui, somar. Repare, 3 mais 6 dá quantos? Tem que funcionar na sequência inteira. 9 mais 6,
Quantos que dá 9 mais 6? 15. 15. Deu certo? Então não pode ser somar 6. Pode ser multiplicar por 3, será? Peguei o primeiro termo, multipliquei por 3. 3 vezes 3? 9. Ó, funcionou. 9 vezes 3. Ó, funcionou. 27 vezes 3. Ó, funcionou. Então nós percebemos que pega o termo anterior e multiplica por 3. Esse é o correto. Você viu que dava para somar mais 6? Mas só ia funcionar no primeiro. Tem que funcionar na sequência inteira. Testando os palpites, pode-se perceber que apenas a possibilidade B... que apenas a possibilidade B funciona para todos os elementos apresentados, devendo ser a escolhida. Encontrada as operações que funcionam, analisamos o que ocorre quando esse processo é realizado sucessivamente. No exemplo anterior, temos a multiplicação sucessiva por 3, o que representa o que? Uma potenciação. Então o que acontece aqui? Preste bem atenção o que vai acontecer. Para ele virar o 3, é 3 elevado a quem? Que dá 3. Na potência, 3 elevado a quem que vai dar 3? A 1. 3 elevado a 1 dá 3. 3 elevado a quem que vai dar 9? A 2. Eu preciso fazer 3 vezes ele mesmo. 3 elevado a quem que vai dar 27? 3, por quê? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 3 elevado a quem que vai dar 81? 4. Perceberam alguma coisinha aí ou não? Tá. Para eu achar o oitavo termo, eu tenho que fazer 3 elevado a quantos? A 8. Quem falou? Isso mesmo, Vinícius. Percebeu que o expoente é o número do termo? Perceberam isso? Então, se eu quero achar o oitavo termo, eu pego 3 e elevo a oitava potência. Certo? E 3 elevado a 8 é a mesma coisa que 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Por quê? Quando eu tenho multiplicação de potências, eu mantenho a base e somo os expoentes. Quantos que é 3 elevado a 4? 81. Quantos que é 3 elevado a 4? 81. Quando eu multiplicar 81 vezes 81, eu acho o oitavo termo. Como que ficaria? 81 vezes 81. 1 vezes 81 dá 81. Mais 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Ficaria 6.561. O oitavo termo. 6.581. Né? Continuando então. Por fim, elaboramos uma expressão algébrica que represente o processo para encontrar o valor de um elemento na sequência, dada que a posição desse elemento ocupa o enésimo termo. E daí, como que ficaria a fórmula geral para descobrir qualquer termo? 3 elevado a 1. 1 acha qualquer termo? 1 vai achar só do primeiro termo. A quantos? A n, a qualquer termo. A n, parabéns. 3 elevado a enésima, qualquer termo. Se eu falar que eu quero achar o 10º termo, meu n vai ser 10. Eu vou lá e troco o n por 10. Se for o 100º, 100. Eu vou lá e troco o n por 100. Muito bem, Nath. E feito isso, antes de concluir, é preciso testar a expressão e a fim de verificar se ela funciona para qualquer elemento n, seja o número natural, que seja o número natural. Para o exemplo anterior, sabemos que se trata de uma potenciação e analisando os valores, pode-se perceber que são de potência 3. Assim, a expressão algébrica é de 3 elevado a n. Testando os valores. Quando n é 1,
Aqui não está elevado, tá? Fizeram errado. Elevado é um pouquinho mais para cima, certo? Então, 3 elevado a 1 dá 3. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3 dá 9. 3 elevado à terceira potência é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Então, só trocar o N, que nem a gente já fez. Logo, a expressão funciona para a sequência apresentada. A atividade na apostila de vocês, na página 134 e 135. Resolva o exercício 2, somente a letra A e B. Somente a letra A e B. Tá bom? Vou apertar pausa aqui, vou fazer a correção do sexto. Enquanto isso, vocês fazem aí. E já volto para fazer a correção de vocês. Continuando, vamos lá. Verifique a sequência de figuras. Primeiro termo, tem quantas estrelas? 2. Segundo termo, 4. Terceiro termo, 6. Quarto termo, 8. Escreva uma expressão algébrica que indique o total de estrelas da figura que ocupa na enésima posição dessa sequência. N vezes 2 será, Diego? Vamos ver? Vamos testar. Quando N é 1, 1 vezes 2? Ó, passou. No primeiro passou no teste. Quando o N é 2, 2 vezes 2? 4. Ó, já passou em 2. Falta mais 2. Quando o N é 3, 3 vezes 2? Passou. Quando o N é 4, 4 vezes 2? 8. Muito bem, Diego. Parabéns. É esse mesmo. Pode ser N vezes 2 ou 2 vezes o N. Ou pode ser N mais N. Que também dá certo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na centésima posição, vai ter quantas estrelas? 200. Parabéns. Próxima questão. Quem gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Próxima questão. Só um minutinho, Rafa. Olha lá, correção. Analisando a sequência, pode-se observar que entre um dos desenhos e o posterior há sempre um acréscimo de 2 estrelas. Ou seja, adições sucessivas do número 2. Contextos envolvendo adições de parcelas iguais ou adições sucessivas envolve a operação de multiplicação. Nesse caso, trata-se de uma multiplicação por 2. Quando vocês perceberam que está subindo de 2 em 2, Igor, por favor. Quando vocês perceberam que está subindo de 2 em 2, isso indica que se vai fazer alguma coisa vezes o 2. Geralmente o N. Pode ser que depois se use mais alguma coisa, tá? Assim, o número de estrelas em um desenho é igual ao dobro do número que representa a posição do desenho. Desse modo, o número de estrelas na figura da enésima posição é dado pela seguinte expressão: 2 vezes o N. Só um minutinho. Ah, meu Deus do céu. Tá, fica tudo aí. Indique o total de estrelas que vai ocupar na posição número 99. Quem sabe me dizer? Será 2 vezes o N. Qual vai ser a posição lá? Quantas estrelas vai ter na posição 99? 198, porque você vai fazer 2 vezes 99. E 2 vezes 99 dá 198. Parabéns. Gostou? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Aproveita e bebe água e ir ao banheiro, turma. Continuando. Olha lá, 2 vezes 99 dá 198. Agora é o que eu entreguei para vocês. Vamos ler com atenção? Observe a sequência a seguir. Primeiro quadrante, tem quantos quadradinhos? 2. Segunda figura, tem quantos? 4. Terceira figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quarta figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O número de quadradinhos em cada desenho segue um padrão numérico. Utilizando letras, como podemos representar o número de quadradinhos que compõem um desenho arbitrário na sequência? Lembrando que a letra é do termo. Então, o que eu tenho que fazer com N para que quando for 1 seja 2 a resposta?
Multiplicar por 2? Boa, vamos ver. 2 vezes 1, 2. Funcionou. Vamos tentar no segundo? O termo é 2 agora. 2 vezes 2, 4. Funcionou. O termo é 3 agora. 2 vezes 3, 6. Não funcionou. Repare que ele não está subindo de 2 em 2. Subiu 2 aqui. Aqui subiu 4. Aqui subiu 8. Quando ele não está subindo assim, quer dizer que é potência. Então você vai fazer o quê? 2 é a minha base, porque é o primeiro lá. Elevado a n. Vamos ver se funciona? 2 elevado a 1. 2. 2 elevado a 2. 4. Quer dizer que é 2 vezes ele mesmo dá 4. Funcionou. Então aquele outro tinha funcionado. 2 elevado a terceira. Quer dizer que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2? 4 vezes 2? 8. Ó, funcionou. 2 elevado à quarta. Quer dizer que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 2? 16. Funcionou. Então essa aqui era a resposta. Quantos quadradinhos comporá? Nossa senhora. Quantos quadradinhos compõem o sexto desenho? Vai ser 2 elevado à sexta potência. Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos lá. 2 vezes 2. 4 vezes 2. 8 vezes 2. 16. 16 vezes 2. 32. 32 vezes 2. 64. Quantos que vai ter então o sexto desenho? 64. Vamos ver? Olha lá. Gostou? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos ver se era isso mesmo? Correção. A seria 2 elevado à enésima potência mesmo. Pode guardar no material aqui. A B seria 2 elevado à sexta potência, que vai dar 64. Então eu só vou ler a A, enquanto isso vocês podem ir indo já. Pode-se perceber que o número de quadradinhos é um desenho e em um desenho é sempre o dobro da quantidade de quadradinhos do desenho anterior. Havendo multiplicações sucessivas do anterior por 2, multiplicamos sucessivamente, indica um contexto de potencialização. Observando a sequência e tratando-se do dobro, pode-se concluir que a sequência é formada por potências de base 2. De modo que o número de quadradinhos em um desenho de número n é arbitrário, é dado por 2 elevado à enésima potência. O que o sétimo ano aprendeu hoje? Reconhecer o conceito de variável, identificar o padrão de formação. Não desmonte as filas, só se enquadrem nas filas. Bianca, por favor, não desmonte as filas. Ah, tá. Identificar padrão de formação de sequências e regularidades numéricas ou figuras. Formular uma expressão algébrica que modele o padrão de formação de uma sequência ou regularidade. Determinar termos de sequências e regularidades numéricas ou de figuras a partir do seu padrão de formação. Os criadores desse material utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, até a próxima.